Olá, mamães e papás! Hoje vamos falar acerca de terrores noturnos, pesadelos e até abordar um bocadinho do sonambulismo nos mais pequeninos. Como é que se distinguem, como é que devemos atuar, o que é que causa cada uma destas perturbações, entre aspas, que não são propriamente perturbações, mas que afetam o sono dos bebés. For Baby's Brain. Em relação a esta questão dos pesadelos e dos terrores noturnos, são duas coisas completamente diferentes. Os pesadelos são muito comuns, ou seja, as crianças vão passando por fases de medos e isso faz com que durante a noite, durante o sono, elas possam acordar com pesadelos ou até ter pesadelos que provoquem alguma agitação motora e nem sequer acordar. De qualquer das formas, vamos distinguir o que é que difere de uns para outros. Os terrores noturnos são muito menos comuns, afetam mais ou menos 15% das crianças e podem ocorrer até aos 8 anos de idade. A grande diferença é, em termos do sono, os períodos em que uns e outros ocorrem são distintos. No caso dos pesadelos, eles costumam ocorrer numa fase do sono, a fase do sono REM. Se quiser saber um pouco mais sobre isto, nós temos um vídeo sobre o padrão de sono dos bebês e a distinção entre as diferentes fases, nomeadamente a fase de REM. A fase REM é a fase do Rapid Eye Movement, quando os olhinhos mexem e, portanto, há uma noção de que o bebê está a sonhar naquela fase. É uma fase de intensa atividade cerebral e muitas vezes nós sabemos que os pesadelos podem ocorrer por vivências da própria criança ou até por desenhos animados mais violentos, porque nos primeiros anos ainda não distinguimos muito bem a fantasia da realidade. Portanto, os pesadelos ocorrem na segunda metade da noite. Antes da meia-noite é raro acontecerem, isto tendo em conta mais ou menos a hora que o bebê se vai deitar, e ocorrem durante a fase do sono REM. É importante no dia seguinte, se a criança se recordar, porque muitas vezes acontece, falar sobre o pesadelo, sobre o que é que ela sonhou, para nós tentarmos perceber se há alguma atividade do dia que esteja a perturbar a criança, se há alguma mudança na vida que esteja a perturbar a criança e poder ajudá-la. Já o caso dos terrores noturnos é um pouco diferente. Eles ocorrem na primeira metade da noite, não na segunda, e ocorrem na fase de sono profundo. Suspeita-se que seja quase uma desincronização de agulhas. Imaginem os vinis antigamente a tocar e que de repente a agulhinha saltava. Parece que em termos cerebrais ainda não há uma causa que seja comumente aceita na comunidade científica para os terrores noturnos, mas suspeita-se que seja ao nível do desenvolvimento do padrão de sono que haja ali uma descoordenação da passagem das diferentes fases do sono. No entanto, eles ocorrem no sono profundo, como eu dizia. A criança normalmente levanta-se, pode gritar, pode fazer gestos, pode tem um aspecto até para os pais bastante assustador, dura pouco tempo, mas parece uma eternidade, porque é quase como se a criança estivesse possuída, entre aspas. Ficam acordados e a dormir ao mesmo tempo, ou seja, com os olhos abertos, mas a não nos verem, e nós podemos estar em frente e a criança não nos consegue ver, porque é quase como se metade do cérebro ficasse desperto e a outra metade ainda se ficasse a dormir, mas com o olho aberto. Regra geral, isto costuma ser assustador para os pais, mas é mais assustador para as crianças se nós quisermos intervir, e nesta fase, enquanto que nos sonhos maus, nos pesadelos, nós podemos chegar lá até nem acender a luz e acalmar o bebê, falar baixinho, e normalmente os bebés entram outra vez no sono. Nos terrores noturnos vai demorar um pouquinho mais, ou pode demorar um pouquinho mais, e a tendência dos pais é agarrar para dar segurança, e isso pode piorar a situação, porque como a criança não está acordada, nem vai ser facilmente acordada, pode sentir o aperto, o colo, como uma invasão e ficar ainda mais assustada. A única coisa que nós temos de ter em consideração é, no caso das crianças que já caminham, aliviar o espaço à volta de situações de perigo, algum boneco que possa tropeçar, alguma esquina, alguma coisa que esteja no chão e que a criança possa magoar-se. Depois, a outra diferença também é que no dia seguinte, normalmente a criança não se lembra de nada
e por isso não é boa ideia começar a falar disto, porque isto vai assustar ainda mais a criança e pode gerar, para além dos terrores noturnos, pesadelos no meio disto tudo. Portanto, o ideal é, no outro dia, fazermos de conta que aquilo não aconteceu, esperar, porque aquilo vai passar, tem a ver com o tal padrão de sono que se vai desenvolver e estas agulhinhas, digamos que vão todas encaixar-se. Por isso, não fique assustado. Eu sei que é aterrador e que aqueles segundos ou minutos parecem horas e nós temos tendência logo para invadir e querer ajudar, no bom sentido, claro, mas isso vai assustar ainda mais os nossos filhos. Portanto, é pacientemente esperar que aquele momento passe e depois, no dia seguinte, não tocar neste assunto, ok? Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, partilhem com amigos, partilhem com familiares, com pessoas que vocês acham que estas informações podem interessar. Para nós é muito importante o vosso apoio, é muito importante para podermos chegar ainda a mais bebês e a mais famílias. E já sabem, para quem não gosta do YouTube, nós temos também um podcast onde vamos falando acerca destes temas e podemos ouvir o podcast se calhar nas viagens para casa ou até em casa ou a adormecer, porque não? Falar um pouco destas dicas que se podem aplicar no dia a dia. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes.